Muito bem, são 11 horas e 30 minutos. Voltamos para o quinto bloco da sabatina com Laércio Benco, candidato a governador pelo PHS. Nesse bloco temos perguntas que começam com Edson Arantes. Benco, no ano passado, o atual governo começou uma política de internação compulsória de viciados em drogas. Se o senhor for eleito, qual que será a política que o senhor pretende implementar, se o senhor defende esse sistema aí adotado pelo Alckmin? Em primeiro lugar, nós temos que ter humildade em reconhecer. Existe um velho ditado que diz: fala com quem conhece, monta em quem aguenta. As melhores políticas de tratamento a usuários de drogas vêm da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, das igrejas espíritas. O governo tem que ter humildade de reconhecer que o Estado não tem competência para fazer sozinho e que tem que fazer parceria com as igrejas, seja lá qual seja a denominação, porque são eles que têm esse dom para fazer esse trabalho. Temos lugares maravilhosos criados pela Igreja Católica, pelos evangélicos, pelos kardexistas. Nós vamos usar essa experiência deles, porque eles sabem fazer isso. O poder público ainda nem começou a aprender. O Congresso Nacional discute hoje um tema que ele é discutido também em todo o território nacional, que é a questão da legalização da maconha e de todas as drogas. Qual é a opinião do senhor a respeito? Eu, a princípio, sou contra a legalização das drogas, apenas acho que nós temos que olhar com muita atenção o que vai acontecer com o Uruguai. Já que lá eles resolveram legalizar, vamos prestar atenção e ver o que acontece. Eu acho que não vai dar certo, mas já que há um laboratório fora do Brasil testando isso, todo laboratório tem que ser estudado. Agora, eu, num primeiro momento, sou contra, porque eu não quero que meu filho possa ir numa farmácia, em algum lugar, comprar um cigarro de maconha. E o que eu não desejo para o meu filho, não desejo para o filho de ninguém. Candidato, o senhor falou nos blocos anteriores que uma das propostas do seu plano de governo é o enxugamento da máquina pública. O senhor pretende defender, o senhor defende a redução de 25 para apenas 4 secretarias no Estado. Diante disso, surgem algumas dúvidas. Como que o senhor pretende implementar essa reforma administrativa? E onde que essas secretarias estariam localizadas? Isso não iria prejudicar o interior do Estado? Para onde os funcionários dessas 25 secretarias eles iriam, já que eles são concursados, né? Então, são muitas dúvidas. Como que isso seria implementado? Em primeiro lugar, todos os funcionários de carreira, todos os servidores concursados, nem que eu quisesse, e eu não quero, eu poderia demiti-los. Muito pelo contrário, eu vou fazer isso para incentivá-los e valorizá-los, porque tem muito servidor de carreira que está há 10, 12 anos trabalhando, fazendo um trabalho digno e honesto. Aí entra um governador, vem um partido e enfia um cara lá, sem concurso, ganhando um salário 5 vezes maior que o dele. Como que esse servidor se sente? Então, nós vamos enxugar a máquina pública nos cargos em comissão, nos chamados aspones, esses caras que aparecem só por conta dos compromissos políticos. É esse o grande motivo do enxugamento da máquina. Agora, o servidor da saúde ou da educação, ele não vai ter problema nenhum em ser chamado de servidor da Secretaria de Qualidade de Vida, porque o que importa para ele é estar desenvolvendo o seu trabalho e ele vai ser muito valorizado no meu governo, porque na Inglaterra, por exemplo, nós temos em todo o Reino Unido nem 1.000 funcionários em comissão. Aqui no estado de São Paulo nós temos mais de 25 mil. Por que os ingleses conseguem administrar com tanta eficiência tão poucos servidores comissionados e nós não? É porque aqui há uma política do poder pelo poder. Eles querem fazer do conchavo os políticos somente para mudar de 20 anos no poder para tentar chegar a 24 anos no poder. E a população de São Paulo não merece isso. O senhor falou que o funcionário concursado ele não teria problema em mudar o nome da secretaria. Então, diante disso, não bastaria apenas demitir os comissionados? Precisaria realmente de diminuir o número, a quantidade de secretarias? Não seria uma solução apenas reduzir os comissionados? Não, porque eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa dinâmica, administro um escritório de advocacia que tem mais de 60 pessoas, sou vereador, tenho um chefe de gabinete no meu gabinete de vereador, mas eu não consigo trabalhar com mais de 4 ou 5 pessoas diretamente delegando as funções. Como que eu vou delegar a função para 25 secretários?
Eu queria ver a agenda do governador Geraldo Alckmin, ver a periodicidade com que ele despacha com esses 25 secretários. Ele tem lá a entourage dele, os 4 ou 5 secretários principais, que são quem governa de fato, e isso é absolutamente normal. Agora, os outros 20 servem somente para apadrinhamento político. Então, nós temos que ter 4 secretários fortes, focados nos eixos principais do nosso governo, que, repito, são gestão pública, segurança pública, desenvolvimento sustentável e qualidade de vida, e fazer esses 4 secretários fortes governar o Estado de São Paulo com todo o poder e com todos os recursos, e não ficar fazendo politicagem. O senhor manteria a atual divisão que existe no Estado em áreas administrativas? São 12 ou 13 áreas administrativas hoje. O governo do Estado de São Paulo hoje ele estrutura suas políticas nessas áreas administrativas. O senhor deve mantê-las? Sem dúvida nenhuma, essa é uma boa política. Aliás, eu acho que essa é uma boa política do governo do Estado de São Paulo, como, por exemplo, é uma boa política o Poupa Tempo, como, por exemplo, é uma boa política o Bom Prato, como, por exemplo, é uma boa política que o José Serra implantou, que foi a nota fiscal paulista, que em que pese existe hoje, não sei porquê, se é por causa da briga entre alquimista e serrista, hoje a nota fiscal paulista tem muito menos importância e tem muito menos valor dentro do governo do Estado de São Paulo, não se investe tanto nisso. Mas há muitas políticas boas que foram criadas nesses 20 anos que nós vamos implementar, manter e aumentar, e não por briga política fazer como o Geraldo está estragando o programa Nota Fiscal Paulista. Bem, como vereador, o senhor apresentou um projeto de lei que proíbe a comercialização de produtos fabricados com pele animal na cidade de São Paulo. Como governador, o senhor pretende levar em nível estadual essa proibição? Esse projeto já sofreu uma emenda de minha autoria mesmo, somente para os animais exóticos, ou seja, eu não tenho nada contra o couro, não tenho nada contra qualquer animal que seja comestível, a pele dele poderá ser utilizada para a produção de qualquer vestimenta. O que eu quero evitar é a pele da raposa, a pele da chinchila, esses animais que são mortos apenas por conta da sua pele. Agora, esses animais cuja carne nós comemos, seria errado eu proibir que a sua pele fosse utilizada. Pelo contrário, já que comemos sua carne, temos que utilizar 100% dele. O senhor defende que ele seja levado em nível estadual, a proibição para os animais exóticos? Para os animais exóticos, sim. Onde não se come a carne, não se usa a pele. Outro projeto do senhor é o que cria, uma política municipal para a diversidade sexual. Qual a opinião do senhor sobre a criminalização da homofobia? E por que as políticas que reconhecem os direitos gays ainda enfrentam tanta resistência, candidato? Por causa da demagogia. Porque hoje você tem muitas pessoas que têm medo de enfrentar uma igreja católica, de enfrentar os evangélicos e assumir serem favoráveis a determinadas situações. Eu, por exemplo, respeito muito a igreja católica, respeito muito os evangélicos, mas eu tenho minhas posições, acho que uma relação respeitosa, nós temos que respeitar as divergências. Eu sou a favor da união civil de pessoas do mesmo sexo, sou contra qualquer tipo de atitude homofóbica, eu acho que nós temos que respeitar o Estado, tem que olhar para o cidadão como ser humano, não importa a sua opção sexual, ele tem que ser respeitado na plenitude dos seus direitos. Se um homem deseja ter uma união civil com outro homem, é obrigação do Estado permitir que isso aconteça. As questões religiosas não devem ser levadas em conta pelo Estado. O Estado tem que respeitar as religiões, mas não tem que aceitar a interferência delas. O senhor, como governador, terá um projeto, vai apoiar essas iniciativas em nível estadual, porque o senhor tem esse projeto para São Paulo cidade. O governador Laércio Benco, qual que seria a proposta para esse segmento? Infelizmente, essa é uma proposta que, como governador, eu poderia até fugir desse tema, falando que isso não é competência tanto do governador, porque isso depende muito mais do Congresso Nacional. Mas eu não fujo de perguntas e não fujo de opiniões. Eu sou contra a homofobia, eu sou a favor da união civil de pessoas do mesmo sexo e defendo toda e qualquer política que garanta ao cidadão exercer sua sexualidade dentro de sua plenitude, porque é uma coisa íntima e nós temos que garantir isso. No seu governo eles terão espaço? Total, absoluto espaço. Nós vamos respeitar muito. E eu não falo só da boca para fora. Candidato, qual que é a avaliação geral que o senhor faz da gestão do governador Geraldo Alckmin? Lembrando que as pesquisas indicam que ele tem 83% de aprovação. Então, quais são os erros e os acertos do governador? Olha, eu acredito, o governador Geraldo Alckmin ele consegue cultivar uma imagem pessoal muito boa. Mas o que eu quero deixar claro é que no nosso governo
nós vamos cuidar da vida das pessoas do portão para fora de casa. E do portão para fora de casa, a situação não está muito boa. E nós vamos ter essas oportunidades como estamos tendo hoje. O governo Geraldo Alckmin está péssimo. Mas seguro, você se sente segura? Ninguém se sente seguro. Você fica tranquilo se precisar usar um hospital público? Ninguém fica tranquilo. Você acha que a educação pública no estado de São Paulo está boa? Então nós temos que avaliar o Geraldo Alckmin a partir daí, e é para isso que existem os debates que estão tendo, é para isso que existem essas sabatinas, e é essa mensagem que nós vamos levar à população. Porque o Geraldo Alckmin ele tem a capacidade de escorregar das suas responsabilidades. Ele, por exemplo, está com um projetinho aí que ele defende de redução de maioridade penal para esconder o problema da segurança pública. Mas isso nós vamos desmascarar. Nós vamos mostrar que você, cidadão, que está aí se sentindo inseguro, que tem educação falha, que a saúde pública no estado de São Paulo não funciona, tem um responsável com o nome Geraldo e sobrenome Alckmin. E a que o senhor atribui essa aprovação de 83% da população? O desconhecimento da população, mas agora estamos vivendo o momento da nova política. E repito mais uma vez a frase que eu disse no início: não há nada mais forte que uma ideia cujo tempo chegou. E agora chegou o tempo da renovação. E vamos renovar. E o Geraldo pode ser tudo menos renovação. O Geraldo é o passado. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim do 5º bloco dessa sabatina com o Laércio Benco. Ele é candidato a governador pelo PHS. Daqui a pouco, em 1 minuto, a gente volta com o último bloco dessa entrevista, essa sabatina, aqui no Auditório GCN. É o GCN na cobertura das eleições 2014.